Bom dia. Hoje o dia está lindo. Vamos orar? Nosso Deus é muito bom. Ele é bom. Eu não sei o que você está precisando nessa manhã, mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então vamos inclinar o nosso coração nessa manhã. Fiquem à vontade, quer ficar de pé, fica. Quer ficar sentado, o importante é o seu coração aberto para receber o amor do seu Pai. Nós te damos honra nessa manhã, Pai. Nós te damos honra. Toda honra damos ao teu nome. Toda honra damos ao teu nome. O Senhor é bom, o Senhor é um Deus bom, um Deus que tem nos abençoado com bênção sem medida nas regiões celestiais em Cristo. E nessa manhã o nosso coração tem gratidão. A expressão do nosso coração nessa manhã, Pai, é de gratidão. Porque um dia Cristo veio à terra. Porque um dia Ele veio e deu a vida por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nessa manhã damos toda a honra e toda a glória a Jesus. Muito obrigada pela transformação que o Senhor está operando em nós nessa manhã. Obrigada pelo nosso coração avivado. Obrigada, Pai, pela tua boa mão, nos sustentando em fé, nos ajudando, nos fortalecendo. A tua palavra, Pai, é a verdade. Contigo saltamos todas as muralhas. Nessa manhã podemos dizer que tu és o nosso bom pastor e nada nos falta. Nada nos falta. Tu és aquele que caminha conosco pelos pastos verdejantes. É o Senhor que refrigera a nossa alma. Nós damos louvor ao teu nome. O Senhor é bom, justo e fiel. Tu és um Deus santo, um Deus santo, um Deus santo. Tu és santo, Pai, tu és um Deus santo, 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 santo. Magnífico é o teu nome, digno de toda honra, digno de glória. Te amamos, te amamos. Tu és tudo para nós. Tu és tudo para nós, te amamos, Pai, te amamos, te amamos. Bendito seja o teu nome para todos sempre. Te amamos, te amamos, te amamos. Tu és um Deus digno, um Deus digno. Não há outro Deus como o Senhor. O nosso coração se alegra nessa manhã, porque sabemos que o Senhor não está com os ouvidos fechados, para que não possa ouvir o nosso clamor. Os seus ouvidos estão abertos, Pai, ao clamor feito neste lugar nessa manhã. Muito obrigada pelos teus olhos como chamas de fogo sobre cada um de nós. O Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso. O Senhor tem nos dado livramento, o Senhor nos cerca com cantos de livramento. A tua misericórdia nos alcançou. Nós temos um coração cheio de gratidão nessa manhã. O Senhor está cuidando do nosso lar, da nossa casa, das nossas petições. Nessa manhã eu chamo o teu milagre sobre cada família que está comigo, aqui e pela internet. Eu chamo o teu milagre, Pai, sobre as petições agora colocadas diante de ti. Eu chamo o poder de mudança. Eu chamo o teu poder sobre cada petição nessa manhã. Eu chamo milagre para este lugar nessa manhã. Eu chamo cura para cada família nessa manhã. Eu chamo cura para você que está comigo nessa manhã. Eu chamo poder do alto sobre a sua petição nessa manhã. Muito obrigada pelo teu perdão, pelo teu amor, Pai. Obrigada pela tua boa mão. Tu és santo, santo, santo. Tu és extraordinário, Tu és um Deus glorioso, um Deus maravilhoso, Tu és incrível, não existe um Deus maior, não existe um Deus melhor, não existe nada que possa superar Tua palavra, Pai. Exaltamos a Tua palavra nessa manhã, neste lugar, levantamos a Tua palavra diante das nossas dificuldades, levantamos a verdade diante do cenário mentiroso de Satanás. Nós levantamos, Pai, a tua verdade diante do cenário mentiroso de Satanás. Louvado seja teu nome. O teu nome é santo, é tremendo, é magnífico, é maravilhoso.
Muito obrigada por essa manhã, manhã de milagre, Pai. A Tua palavra nos faz andar sobre as águas. A Tua palavra nos levanta nessa manhã. A Tua palavra aquece o nosso coração. Eu digo, toda operação das trevas contra cada família que está aqui comigo nessa manhã. Todo ataque de Satanás contra as nossas emoções. Todo ataque de enfermidade contra a igreja. Toda operação das trevas contra nós, contra cada pessoa que está comigo nessa manhã. Eu digo, chega, basta, acabou. Seja abortado todo o plano das trevas contra nós nessa manhã. Seja abortado, seja detido pelo poder da Tua palavra, Pai. Seja detido pelo poder da Tua palavra. Nessa manhã, relacionamentos são restaurados, casamentos restaurados, família restaurada, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelos nossos celeiros que transbordam da Tua provisão. Tu és Deus que nos promove, Tu és Deus que nos prospera, e o nosso coração está cheio de paz nessa manhã, porque sabemos que o Senhor sempre fará por nós, e infinitamente mais. Aleluia. Vamos pegar Lucas capítulo 3. Eu quero trazer à memória quem somos nessa manhã. Satanás, ele é o pai da mentira. Porque às vezes, por falta de entendimento sobre o novo nascimento, a falta de entendimento de que não somos uma religião, somos família de Deus, isso atrapalha o crescimento do cristão. Se você não sabe o que aconteceu com você no dia que você nasceu de novo, se você não sabe, se você não entende por que é que eu tenho que nascer de novo, por que é que eu tenho que aceitar Jesus? Não é uma imposição religiosa. Você tem que entender que todos nós, depois da queda de Adão no Jardim do Éden, todos nós nascemos neste mundo mortos espiritualmente, mortos. Até os 28 anos de idade eu achava que eu tinha vida. Eu fui para a escola, eu comia, eu me formei, trabalhava. Eu achava que estava tudo certo. Eu tinha um padrão de moralidade, só que eu não sabia que estava morta. É muito estranho, às vezes, você olhar para as pessoas e saber que elas estão mortas, e elas não sabem disso. Você olha para elas estão em lugares da sociedade, são inteligentes, são pessoas que pagam os seus impostos, mas você olha e elas falam com você e você sabe que elas estão mortas, condenadas ao inferno. E que se elas não nascerem de novo, jamais entrarão no céu. Com todo aquele padrão de moralidade, sendo cidadãos honestos, pagam seus impostos, estão mortos e não sabem que estão mortos. Eu, até os 28 anos, não sabia que eu estava morta. E, para dizer bem a verdade, quando eu nasci de novo lá no meu quarto, eu nem sabia o processo que estava acontecendo dentro de mim. Eu fui entender isso anos depois. E eu vejo que se eu tivesse entendido melhor, se alguém tivesse me explicado sobre salvação, talvez eu estivesse mais adiantada em um processo de crescimento e amadurecimento. É por isso que eu sempre gosto de voltar ao Jardim do Éden. Eu sempre gosto de mostrar para cada pessoa, trazer a memória, que é necessário nascer de novo. Eu quero que no seu coração, nessa manhã, você tenha esse sentimento da urgência da sua família ser salva, do teu vizinho ser salvo, da tua cidade ser salva, teus amigos serem salvos. Nós não podemos, a partir do momento que nascemos de novo, pensar como antes, mais ou menos assim, é problema dele se ele não quiser vir. Não. Você não entendeu ainda o que é ir para o inferno. Pensa, as pessoas estão indo para o inferno e não tem como sair de lá. Não dá para se matar na eternidade, porque você é eterno.
Você nunca vai deixar de existir. Daqui 1 milhão de anos você vai estar em um lugar. Agora pensa comigo, 120 anos que a vida de um homem foi limitada na terra, você pode ler isso lá em Gênesis capítulo 6. A vida de um homem foi limitada a 120 anos. Você vai estragar a sua eternidade por causa de 120 anos que você pode viver aqui mais ou menos? Mesmo que você vivesse em um palácio, fizesse tudo o que você quisesse, fosse a pessoa mais rica do mundo, você vai trocar 120 anos pela eternidade com Deus? É muito louco. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo e ter a eternidade com Deus. Porque a vida de um homem não deve estar nos bens que ele possui. Você não deve pensar assim. Porque tudo nessa vida passa, tudo está passando. Se você olhar, quantas coisas já passaram pela sua vida. Agora, você tem 24 horas, todos os dias, todos os dias. O sol nasce e se põe, todos os dias. Você tem 24 horas. Você faz o que com as 24 horas? Você gasta as 24 horas só buscando os seus próprios interesses na Terra? Ou você está pegando um pedaço das 24 horas e buscando ter cada vez mais comunhão, entendimento de quem você é? Pegando a Bíblia, porque essa palavra aqui, essa palavra é a verdade, ela não é uma coisa vã. A palavra de Deus é a verdade. A sua vida tem que estar alicerçada nessa palavra. Você tem que aprender a construir a sua vida sobre esta palavra. Porque se você construir a sua riqueza sobre esta palavra, se você construir seu casamento sobre esta palavra, se você construir todos os teus relacionamentos sobre esta palavra, tudo que você construir em cima desta palavra, o diabo não pode roubar de você. Ele não pode arrancar de você. Ele não pode, porque você construiu tudo em cima desta palavra. Tudo que você construir, casamento, vida financeira, relacionamento, amizade fora da palavra, é areia, acaba. O diabo sopra e derruba. Porque foi o fundamento da onde você construiu, era areia. Era nada, era valor temporário. Você tem que começar a entender que o diabo é um ser eterno. Ele não tem pressa. Para ele, 90 anos, 100 anos, é nada. E ele está atrás de você e de mim. E ele tem paciência, ele dá corda. Porque quando você chega aos 60, aos 70, você não tem mais a força. Não tem mais a disposição dos 20 anos. É mais fácil te encurralar. É por isso que você precisa hoje, começar a mudar o seu entendimento. Você tem que começar hoje a entender que você é um ser eterno. E que você precisa ser um investidor na sua própria vida. E como que você é um investidor? Lendo a palavra de Deus. Indo para aquele lugar em secreto. Você precisa ler a Bíblia. Você não pode deixar de ler a palavra de Deus. É fundamental para a sua vida. A sua carne, as suas emoções não querem. A minha alma fala para mim mesma, Rita, você já leu a Bíblia, você já conhece a Bíblia? Sim. Mas eu quero ter entendimento e revelação. A palavra de Deus tem que ser revelada para mim. Eu conheço a Bíblia naturalmente na minha mente, mas eu preciso da revelação dessa palavra para que a minha fé seja cada vez mais edificada, fortalecida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho que ter fé nessa palavra. E para ter fé, eu tenho que fortalecer a minha fé.
Eu tenho que alimentar a minha fé. E como que eu alimento a minha fé? Como eu edifico a minha fé? Eu alimento a minha fé lendo a Bíblia. Eu edifico a minha fé orando no Espírito Santo. Todas as pessoas que já nasceram de novo podem orar no Espírito Santo. Todo mundo que já nasceu de novo pode falar em outras línguas. Quanto mais tempo você passar orando no Espírito Santo, mais edificada fica a sua fé. E mais você vai entendendo que você precisa morrer. Morrer todos os teus planos terrenos, morrer todos os teus sentimentos fora da palavra de Deus. Porque você tem que confiar que Deus tem o melhor para você. O seu futuro é garantido em Deus. Deus está planejando para você. Já planejou para você. Antes da fundação do mundo. Um futuro maravilhoso, glorioso com Ele para sempre. Se você prestar atenção no que Ele fala com você, se diariamente você começar a prestar atenção no teu relacionamento com teus amigos, com teu marido, com tua esposa, com teus filhos, você vai descobrir que é nesse relacionamento que Deus quer edificar você. Ele quer que você coloque em prática a palavra dele no seu relacionamento. Então, o que é que você pensa sobre você mesmo? É por isso que nessa manhã eu quero voltar a alguns textos da Bíblia para você entender o que foi que aconteceu com você no dia que você nasceu de novo. A nossa luta não é contra pessoas. Nessa manhã, as pessoas não são as minhas inimigas. O meu inimigo usa a fraqueza de determinadas pessoas para me atacar. É por isso que eu tenho que entender que existe uma mente diabólica no mundo. O mundo inteiro jaz no maligno. A terra está entesourada para a destruição. Vai ser destruída. Tudo que você vê nesse mundo vai acabar, tudo será destruído. Por isso que Deus construiu para nós um outro lugar, uma nova terra, um novo céu. É para lá que nós estamos indo. O céu não é a última parada. Depois do céu, tem a Nova Jerusalém. Como o inferno não é a última parada. Tem o lago de fogo para aqueles que não nasceram de novo. Pensa comigo. Eternamente longe de Deus. Por causa do quê? De nada. De vaidades, porque eu quero mostrar para este mundo que eu tenho poder. Nós temos que entender que Deus tem um plano para você e para mim. Eu estou no Brasil, você está no Brasil. Eu moro em Lins, você mora em Lins. Porque estamos em Lins, é certo que o avivamento vai chegar, é certo que ele chegará. Porque estamos no Brasil, é certo que ele chegará. Porque nós estamos, dia após dia, nos entregando para a pessoa do Espírito Santo. Não comprometa a tua eternidade por causa de um casamento, por causa de uma vida financeira, por causa de aparência e vaidade, que na eternidade não significam nada. Todos nós estamos envelhecendo, todos nós. E não dá para parar isso. Não tem como impedir isso. Cada segundo, as minhas células, enquanto eu falo com vocês, estão envelhecendo. Eu não percebo. Se eu colocasse um microscópio gigante nas minhas células, eu ia perceber. As mitocôndrias perdendo a energia, eu ia perceber tudo. Só que não, eu não tenho que olhar para saber. É por isso que eu quero te encorajar nessa manhã.
a investir mais na sua comunhão com Deus, a deixar as práticas do mundo. Não seja amigo do mundo, seja amigo de Deus. Deixa Deus trazer os seus amigos. Eu estou aqui, tanto quanto você, como ministra e ministro do Evangelho. Eu fui chamada para anunciar o Evangelho de Jesus. Só isso, você também. Nós fomos chamados, todos nós, para anunciarmos a salvação a este mundo. Todas as vezes que você estiver diante de pessoas não nascidas de novo, você está ali como uma carta lida para anunciar salvação para aquela pessoa. Buscar aquela pessoa para Cristo, não para uma religião, para Cristo. Todos nós somos família de Deus. Nós não pertencemos a uma religião. Nós pertencemos à família de Deus. Você representa o céu na terra, como eu represento. Naquilo que falamos, naquilo que você, como você procede, como que você se relaciona com cada situação apresentada diante de você. Por isso, se nós não edificarmos a nossa fé, nós vamos ter o mesmo comportamento do mundo. Então vamos começar lendo Lucas. Aleluia. Eu vou ler o último versículo de Lucas 3, que fala que Adão foi feito filho de Deus. Ontem eu falava com uma pessoa, uma mulher, e ela estava muito triste porque o filho dela não estava conversando com ela. Eu não a conheço pessoalmente, ela me ligou. E ela começou a contar para mim o que estava acontecendo. Ela estava triste, o filho não falava com ela. E ela conhece a palavra de Deus. Só que ela conhece a palavra como a grande maioria das pessoas conhecem, de maneira muito superficial. Vão em um lugar, dão as suas ofertas, não perdem uma reunião, mas elas não conhecem a palavra de Deus. Elas não sabem o que aconteceu com elas, o direito delas. Elas não sabem as promessas de Deus para a vida delas. Então eu disse a ela, olha, porque o filho não estava querendo conversar com ela. Eu disse a ela, a nossa luta, a sua luta não é contra o seu filho. É a mente do seu filho, está manipulada, ele não nasceu de novo. E ela, por falta de conhecimento, qual era a oração dela, no coração dela? De mães que não têm esse entendimento. Eu quero que o meu filho, olha, o meu filho, ele tem uma boa profissão, os meus netos estão sendo formados, vão ser engenheiros, arquitetos. Então, a visão é Deus abençoando só para os filhos irem bem nessa terra. Eu vendo o meu filho trabalhando, o meu filho sem beber, sem drogas, tendo uma esposa ótima, filhos que vão para a escola, filhos educados, que falam mais de uma língua. Mas estão mortos, vão para o inferno. É melhor ter um filho que não vai para a escola, um filho que fica em casa, mas ele vai para o céu. Ele dá muito trabalho, a vida toda, eu tive que pagar as dívidas dele, eu tive que fazer uma porção de coisas, mas ele chegou no céu. Chegou no céu. Disse a ela, olha, você vai fazer algo muito simples, eu disse a ela. Porque se você continuar olhando para este filho que não fala com você, você vai ficar cada vez mais triste, chateada e não vai resolver o problema. Mas se você olhar para o seu filho e saber que por trás dele tem uma mente maligna,
que quer matar teu filho, destruir a sua família, você vai entender que a sua luta é contra aquela mente maligna. Você vai fazer algo simples que não custa nada, é de graça. Você vai colocar na sua boca a verdade que destrói a mentira. E qual é a verdade? O meu filho me ama. O meu filho tem um nome escrito no livro da vida. O meu filho é um homem de coração quebrantado, que ama Jesus. Obrigada, Pai, pela paz entre eu e o meu filho, porque a verdade é que meu filho me ama, eu amo meu filho. Eu digo para você, diabo, você perdeu. Eu te repreendo na mente do meu filho. E quando alguém te perguntar como está o seu filho, o meu filho vai muito bem. As coisas estão muito bem, eu vou alegrar meu coração, porque a vitória é garantida. Eu vou para o meu quarto, eu vou adorar o meu Pai Celestial. Pai, eu te amo pela paz entre eu e o meu filho. Eu te amo, Pai, pela paz na minha família. Eu te amo porque eu sei que tudo já está feito. Existe um lugar cujo nome está feito. É neste lugar que o Senhor coloca o meu filho, está feito. O meu filho é salvo, o meu filho é abençoado, o meu filho me ama. É assim que você vence. Não é chorando, não é murmurando, não é repetindo a fala do seu filho. Ou a fala de quem está próximo ao seu filho que diz, olha, ele não quer falar com você. Essa fala é mentirosa, ele é meu filho, geração bendita, fruto do meu ventre, e o fruto do meu ventre, todo fruto do meu ventre é abençoado, é geração bendita, é poderoso nessa geração, é ensinado do Senhor e grande a paz sobre os meus filhos. Você vai escolher colocar na sua boca a verdade da palavra, ou você vai colocar as mentiras de Satanás e vai ficar repetindo e repetindo e repetindo. É isso que o diabo quer. Quebre a força do adversário com a verdade do Evangelho, da palavra de Deus. Eu não dependo de homens. O meu recurso financeiro não vem da terra, vem do alto. O meu Pai usa as pessoas, usa situações na terra, mas é Ele o meu provedor, eu não tenho medo, o meu Pai é meu provedor. Eu chamo do norte, do sul, do leste, do oeste, toda a provisão. Os meus celeiros transbordam, de nada eu tenho falta. Porque o meu Pai é fiel, Ele é verdadeiro. Eu vou saldar todas as minhas dívidas, todos os meus credores, porque o meu Pai é fiel, o meu Pai é fiel. É você que tem que orar. Pensa, um cristão que não ora, que nem sabe orar, que vive como as pessoas lá fora, levanta como um animal vive, levanta, come, conversa, dá risada, fica no celular, rede social e vai dormir. Quando você adora a Deus? Quando você ergue as tuas mãos e fala com teu Pai, adorando a Ele, buscando comunhão. Quando você faz isso? Nunca. Pensa comigo. Você vai ser derrotado por Satanás. Ele vai soprar e você vai cair. Porque você não tem um fortalecimento do seu homem interior. Você vive correndo atrás do vento. Quando eu digo correndo atrás do vento, é coisa passageira. De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? De que adianta você só achar eu trabalho e não consigo pagar nada, Deus não me ajuda. Deus já fez. O problema é que você tem que entender que Ele já fez. Que Ele quer ter comunhão com você. Ele quer que você entre naquele quarto, não com a cola na mão, sabe? Eu vou ler essa oração aqui, porque eu não sei falar. Você sabe falar para a tua namorada, para a tua esposa que você ama?
a ela, ou você pega a colinha do bolso e fica lendo para ela: eu te amo, querida, seus olhos são lindos, você é tão perfumada, você é maravilhosa. Você faz assim com a cola? Não! Você fala do seu coração para o teu marido, para a tua esposa, para o teu namorado, para o teu filho. Fale com o teu pai, use as tuas palavras. Pai, eu te amo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tudo para mim, Pai. Eu confio em ti, tu és a minha força, tu és meu castelo forte, tu és o meu bom pastor, eu tenho alegria de estar contigo. É você que tem que falar, não aquela coisa rígida. Isso não é relacionamento. Relacionamento é algo íntimo, que você não tem medo de chegar perto do outro, de ser você mesmo para o outro. Porque você tem intimidade com o outro. Ele te enxerga. Você não tem medo que ele veja as tuas falhas, porque você confia no amor dele para com você. Agora pensa comigo, tem alguém que te ama mais do que Deus? Não. Ele te amou primeiro. Ele me amou primeiro. Então eu não vou ficar com medo do meu pai quando eu faço coisas erradas. Quando eu fracasso. Quando eu fracasso, eu tenho que correr para o meu pai. Ele conserta para mim. Não é fugir de Deus. Deus não é o meu inimigo. Deus é meu pai, ele me ama. Eu não tenho que fingir para ele aquilo que eu não sou. Porque ele já sabe. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem eu sou nessa manhã. Ele sabe. Ele cuida de mim. Eu não tenho que ter medo de andar nesse mundo caído. Por quê? Porque a Bíblia é clara. Anjos estão comigo. Anjos me guardam. A Bíblia diz que eu não tenho que ter medo de andar por este mundo, porque Deus guarda a minha entrada e guarda a minha saída. Eu não tenho que ter medo de feitiçaria, macumbaria, olho gordo, inveja. Não tenho que ter medo de nada disso. Porque Jesus falou algo para os discípulos que é maravilhoso. Os discípulos chegaram todos felizes. Deus, Jesus, até os demônios se submetem quando nós falamos o teu nome. Mas Jesus disse: alegrai-vos mais. Não porque os demônios se submetem, não porque você pode pisar sobre todo o poder das trevas e nada, absolutamente nada, nenhum dano vai te causar. Fique feliz, Rita, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Fique feliz, Rita, porque você vai morar no céu comigo. Se alegre mais por isso. Porque você tem a minha natureza, você é minha filha, coroada de graça, misericórdia, eu tenho um futuro glorioso para você. Então nós temos que começar a focar mais no reino de Deus, focar no que você pode fazer, no reino como função que você tem no corpo de Cristo. Não fique alheio, não fique alheia ao reino de Deus. Você faz parte de um reino. Você, como eu, tem um chamado. A gente funciona no corpo de Cristo. Você pode não ser uma pastora com o microfone na mão. Mas você pode ser um pastor, uma pastora de uma única ovelha. Você pode ser um pastor de uma nação, de uma cidade. Você pode ser um intercessor. Você pode ser socorro. Você pode ser governo dentro do corpo de Cristo. Mas comece dando passos. Não fique alheio como se a sua vida se resumisse, a sua vida de comunhão com o Pai, uma vez por semana vindo num lugar como esse, adorar, ler a palavra, e o resto dos outros dias. Quem você é? Quem você é? Não dá para deixar de ser filho de Deus. Tipo, você aperta um botão, agora eu sou filho de Deus, vou para a igreja. Aí eu saio da igreja, aperto outro botão, agora eu sou a Rita. Faço todas, bebo todas, festo todas, faço o que eu quero. Aí chega o dia certo, aperto o botão, agora eu sou a filha de Deus indo para a igreja. Não é assim que funciona. Isso a religião fala. Você é filho de Deus o tempo todo.
Não dá para ser diferente disso. E o diabo, ele quer que você comece a pensar que você não tem valor nenhum para Deus. É mentira. Você acha que a Luma na escola não é uma bênção na sala de aula? Ela é uma filha de Deus numa sala de aula, e porque a Luma está ali, a professora é abençoada, os amiguinhos são abençoados pela oração dela, pela presença de Deus dentro dela, naquele lugar. E assim, cada um de nós. Estamos em um setor da sociedade. Para quê? Para tirar vantagem em tudo? Não! Para abençoar as pessoas que estão naquele lugar, naquela repartição pública, naquela fila, naquele carro, naquele ônibus, naquele avião. Eu não fico com medo de que eu não vou chegar nos lugares, porque eu dentro de mim, eu quero cumprir o meu chamado. Eu não quero sair deste mundo sem cumprir o meu chamado. E o diabo não pode me matar. O meu Pai Celestial me protege, Ele guarda a minha vida, Ele vela por mim. Quem vai me arrebatar das mãos de Jesus? Agindo Deus, quem vai impedir? Agora, você tem que aprender a não guardar mágoa, ressentimentos no seu coração, a perdoar as pessoas, a saber que você é um canal de bênção. Dinheiro perdeu? Se ganha, sem problema. Mas não perca. Não deixe o diabo minar a tua fé, a tua vida em Deus, a alegria da tua salvação, dos planos perfeitos que Deus tem para você. Seja um cooperador do reino do teu Pai. Coopere com o reino, coopere com o céu na terra. Não seja alheio a essas coisas, como se não fosse seu problema. Você é família. E quando algum membro da família tem problema, todo mundo tem problema. Não é assim? Se os meus sobrinhos têm problema, eu também estou com problema. Que eu quero que eles saiam do problema. Então vamos ler. Lucas 3, 38. Cainã, filho de Enós, Enós, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Quando Caim matou Abel, depois de muito tempo, quando Adão teve um filho chamado Sete, foi por meio de Sete que começou a adorar novamente a Deus. Jesus é da linhagem de Sete. Quando eles começaram a adorar e louvar novamente ao Senhor. Porque Abel, que fazia isso, foi morto por Caim. Caim saiu da presença de Deus e foi para um outro lugar. E ele ensinou, a Bíblia diz que Caim ensinou os seus descendentes a viverem neste mundo sem Deus. Na força do seu próprio braço, construir cidades, guerreiros, lutavam entre si, mulheres que lutavam entre si. Ele ensinou a família dele, os descendentes dele, a não adorarem a Deus. Isso você lê lá em Gênesis capítulo 5, capítulo 4 de Gênesis. Capítulo 6 de Gênesis, Deus deu uma ordem. E ele disse, olha, falando para os descendentes de Sete, não se unam com os filhos dos homens. Vocês são filhos de Deus. Não se unam com os filhos dos homens. Porque se vocês formarem aliança, se casarem, com certeza vocês não vão permanecer fiéis. E nós vemos isso nos nossos dias de hoje. Você pega um jovem cristão, começa a namorar uma jovem que não é cristã, a tendência não é a jovem para a igreja, é o jovem para o mundo, ir para as festas, para as comidas, restaurantes, para os amigos, e vice-versa. Você pega uma jovem cristã, começa a namorar um jovem que não é cristão, você não vê o jovem vindo para a igreja, você vê o contrário, ela saindo da igreja. É por isso que você tem que entender que Deus tem planos bons para você.
em todos os aspectos. Por isso que você tem que desejar no seu coração se casar com um jovem ou com uma jovem que teme a Deus, que ama o Senhor, que adora o Senhor, nascido de novo. Porque vai dar problema, muito problema. Você tem que entender que você escolhe para quem você vai entregar teu coração. Você escolhe. Porque se agora ele só respeita, mas ele não tem um posicionamento firme, é problema para o casamento. Porque vai chegar os filhos. E aí? Primeira coisa que pergunto, e aí? Tem que batizar o bebê, porque se não batizar é pagão. Isso é uma doutrina de uma igreja. Não é bíblico. Bíblico é o batismo quando a pessoa tem entendimento para escolher Jesus. Eu sou batizada porque eu já fui salva, já aceitei Jesus. Não é o contrário. Eu não sou batizada para nascer de novo, para ser salva. Pelo contrário, só é batizado nas águas aquele que nasceu de novo. Batismo nas águas não é para salvação. Isso é uma doutrina errada. Olha o ladrão na cruz. Onde ele está hoje? No paraíso? Um deles. Hoje mesmo, Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele leu Bíblia? Ele foi batizado nas águas? Não. O que ele fez no último segundo da vida dele? Reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Novo nascimento é rápido. Adão foi criado, feito filho de Deus e foi colocado no jardim do Éden. E Deus deu só um mandamento para Adão: não coma daquela árvore. Pode comer de todas as árvores do jardim, menos daquela árvore. Do fruto daquela árvore, Adão, não coma. Porque no dia que você comer, você vai morrer. E Adão não deu crédito à palavra de Deus. Não deu crédito. Nessa manhã, dê crédito à palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. Porque Deus não pode mentir. Por que eu posso confiar em Deus? Porque Ele não mente. Ele nunca mente, nunca. O homem pode mentir. Pessoas mentem, mudam de ideia. Mas Deus não mente. Então, nessa manhã, vamos dar crédito à palavra de Deus. Não vamos ser como Adão. E Adão comeu da árvore. Eva comeu, deu para Adão, e Adão comeu. Na hora que Adão comeu, ele morreu, literalmente morreu. Tanto ele ia morrer, fisicamente como espiritualmente ele morreu. E deixou de ser filho de Deus. É por isso que quando Deus entrou naquele dia no jardim, perguntou por ele, aonde você está, Adão? A pergunta era, aonde está o meu filho Adão? Porque isto que eu estou vendo, escondido de mim, não é o meu filho. Você me desobedeceu, Adão. E Deus deixou Adão com os descendentes dele na morte para sempre? Não. Foi naquele dia que Deus me amou. Naquele dia Deus te amou em Adão. E Ele providenciou um retorno para casa. E esse retorno é Cristo. Ele te leva de volta para casa. Ele leva você novamente à condição que Adão perdeu no jardim. De filho de Deus. Por isso, toda pessoa que nasce nesse planeta é descendente de Adão. O primeiro Adão. E nasce morto, em pecado. Por isso ele peca. Um pássaro voa, tem natureza de pássaro. Quem ensinou o pássaro a voar? Natureza dele.
Quem ensinou o peixe a nadar? A natureza dele. Quem ensinou uma criança de 2 aninhos a mentir? A natureza dela. Quem ensinou uma criança de 2 anos a fazer birra? A te morder, te beliscar? A natureza dela. Tem uma natureza morta. É por isso que os pais precisam disciplinar seus filhos enquanto são pequenos, ajudando-os a dominar essa natureza caída, a eles obedecerem, não serem respondões, não serem mal educados, respeitar o pai, respeitar a mãe, respeitar os mais velhos. Quem que ensina? O pai e a mãe. Uma criança que cresce entregue a si mesmo, ela cresce para destruição e morte. Então não é bonitinho, não é achar lindo. Aquela birra, foi mal criada, respondeu, mordeu, bateu no rosto do pai, bateu no rosto da mãe. Isso é errado. Você é um pai cristão, corrija seu filho, porque você o ama. Quem ama cedo, corrige. Nós temos que entender a responsabilidade que nós temos quando escolhemos ser pai e mãe. Não quer ser pai e mãe? Tudo bem, não tenha filhos. Porque dá trabalho, dá muito trabalho. Ser pai e mãe cristão dá muito trabalho. Porque aí não vai ter celular para distrair a criança, vai ter você ensinando. Não vai ter televisão com um monte de joguinhos, vai ser você ensinando. Se você quer ter realmente um filho e uma filha poderosa em Deus, você não vai entregar para a televisão nem para o celular ensinar teu filho. Você vai ensinar com a sua própria vida quem é Deus. Quem é Deus? Aí você tem trabalho, porque tem que proteger a criança do mundo. E tem que ensinar para ela e mostrar para ela o porquê dessa proteção. Ela tem que amar o Senhor. Ela tem que amar estar com o pai e com a mãe. Ela tem que desejar estar em casa com os pais. Porque é muito bom estar com meu pai e com a minha mãe. Nós temos que entender as responsabilidades que nós temos. Por isso que a transformação é necessária no nosso íntimo. Nascer de novo. Começa um processo de mudança. No dia que eu nasci de novo, a velha Rita morreu. Foi destruída. Uma nova pessoa, um novo homem interior. A vida, a mesma vida que estava em Jesus, entrou em mim, porque eu aceitei a Cristo. Uma outra jornada começa na minha vida. Maneira de pensar, de falar. A palavra se torna tudo para mim, a palavra do meu Pai. Porque eu começo a entender que o processo mudou, eu começo a morrer todo dia, para Jesus viver em mim e fazer aqui na terra a mesma coisa que Deus fez por meio dele. Quando Jesus veio à terra, não era a vontade de Jesus, era o Pai em Jesus, fazendo todas as coisas, curando, libertando, salvando. Quando eu nasci de novo, a Rita vai morrendo todo dia, para a vida de Jesus ser cada vez mais forte dentro dela. Para que Deus faça na terra, por meio de mim, o que Ele desejar, como Ele fez com Cristo. Então a Rita tem que morrer. Não dá para a Rita viver. Por isso que o processo de transformação é importante, para eu não ficar pensando como o mundo pensa. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 15. Aleluia. Glória a Jesus. Espero que você esteja entendendo o quão importante é. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Olha Paulo falando. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1.
Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Nós temos que perseverar na prática do evangelho, da palavra de Deus. Por que você precisa ler a Bíblia? Para você conhecer os seus direitos, saber quem você é, como proceder no casamento, com os filhos, na sua vida financeira, está tudo escrito aqui. Entender que diariamente você precisa ter intimidade, comunhão com o teu Pai Celestial, como um casamento. Todo dia você precisa conhecer o coração de Deus para você. Não tenha medo de viver neste mundo. Não importa o que o noticiário, a mídia possa anunciar. Passarei pelo fogo, não serei queimada. Entrarei na água, não vou submergir. As águas não vão me afundar. Os meus pés estão sobre uma rocha. Eu trago dentro de mim um canto de vitória diante de qualquer situação ou circunstância. Eu persevero confessando a palavra de quem eu sou, de quem Ele é para mim. Eu perdoo as pessoas, eu encorajo as pessoas a se levantarem, a darem passos, não importa o passado, fez tudo errado, levanta, aceita Cristo como teu Senhor e Salvador. E comece a confessar quem o teu filho é, quem teu marido é, quem a sua esposa é. Não fale mentiras. Falar mentira é falar aquilo que você está sentindo ou vendo. Você enxerga o invisível como Moisés contemplou o invisível. Não ceda diante da pressão de Satanás, ele é mentiroso. A minha filha, ela é como a Bíblia diz que ela é, santa. A minha filha é santa. A minha filha me ama. A minha filha é geração bendita. A minha filha ama Jesus. A minha filha terá um bom marido segundo o coração do Pai. A minha filha é forte e corajosa. O meu filho é um varão valente, corajoso. O meu filho ama Jesus. O meu filho não fica em lugares escorregadios de perdição. O meu filho não fica aprisionado à imoralidade. O meu filho é livre. Porque o braço do meu pai não é curto para que não possa alcançar o meu filho nessa manhã. É você que fala a verdade. Não fica com a boca fechada. Pensando e não fazendo nada. Fé fala. Fé se move. Fé não é muda. E comece a investir em você mesmo. O que você quer para a sua vida? Passear? Se aposentar? Ter um dinheirinho extra para ir para o shopping? O que você quer para a sua vida? Vá para aquele quarto. Entre naquele lugar secreto. Vai adorar a Deus, louvar ao Senhor, buscar a sua mudança, a sua transformação. Para que Deus possa usar a vida de Cristo em você para salvar pessoas, curar pessoas, libertar pessoas, batizar pessoas. Não se olhe como fraco, como fraca. Existe poder em você, poder por causa da nova natureza. Os seus negócios não vão fracassar. Não é porque você é o máximo, é porque Deus é o máximo. Comece a pensar, a mudar a sua maneira de pensar. Vamos deixar de sermos egoístas, avarentos, vaidosos. E vamos nos levantar na força do nosso Pai Celestial. Eu tenho muito tempo, ótimo, para ler a Bíblia, para orar em línguas, para adorar a Deus. É por isso que você tem tempo. Não é para ficar indo cada dia na casa de uma amiga. É para ficar indo todo dia lá no bar, pescar. Você pode
fazer tudo isso. Mas e Deus? Onde está Deus nessa sua listinha? Na sua agenda diária? Onde fica Deus na sua agenda diária? Só corre para Deus quando está dando errado? Se você fosse para Deus todo dia, não ia chegar o dia errado. Me acredite nisso. Se você fosse para Deus todo dia, você não ia ter esse dia errado no seu calendário. Porque você estava ouvindo a instrução e obedecendo a instrução. E olha Paulo falando. Eu não vou ler todo esse capítulo, mas ele é muito esclarecedor. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Jesus morreu, ressuscitou e apareceu para mais de 500 pessoas. Então Jesus ressuscitou sim. Não é uma mentira. Não é um engano. Não é uma informação falsa. Aí Paulo fala, quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Lembra? Jesus apareceu para Paulo. E eu quero terminar lendo Coríntios, 1 Coríntios 15. Pega o versículo, vou ler o 20, o 21 e o 22. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Por um homem veio a morte, Adão. Por Adão entrou a morte no mundo, por causa do pecado. Mas também por um homem, Jesus, o segundo Adão, entrou a vida. Ele nos ressuscitou com ele, porque cremos nele. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, nessa manhã, vamos crer no poder desse evangelho. Tem vida dentro de você, vida abundante. Você não é qualquer pessoa. Não deixa o diabo te enganar, falar que você está perdido, que Deus não te ama, que Deus não se importa com você. Ele está com medo de você. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer e louvar o nosso Pai Celestial. Enquanto a Marciana canta um louvor, ela vai cantar uma música. Enquanto ela canta, nós vamos agradecer e louvar o nosso Pai. Porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque Ele é fiel. Então, no seu lugar, se alegra nessa manhã. Vamos terminar a reunião. Enquanto ela está cantando o louvor que Deus colocar no coração dela, começa a dizer para Deus que você o ama, que Ele é tudo para você, que você não quer mais ser como antes, que existe uma palavra poderosa para você nessa manhã, de vida e não de morte. Oh, aleluia! Aleluia, Jesus. Quem tem ouvido, que ouça. Quem tem ouvidos, que ouça. Graças a Deus que nós temos ouvido, que ouve. Essa palavra foi ministrada essa manhã, meus irmãos. Guarda no seu coração. Guarda no seu coração. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração. É hoje, não amanhã. Hoje. Se entrega a Ele. Diga a Ele o quanto você o ama. O quanto você o ama. Seja generoso com as palavras. Diga a teu Pai o quanto você o ama. Você está diante dEle nesse momento. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos, Pai, por tua palavra que é a verdade. A tua palavra, Senhor, é a verdade. Ela é vida, vida.
para os meus ossos, saúde para o meu corpo. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Acolhemos em amor essa palavra ministrada esta manhã. Acolhemos em amor, Pai, em amor. Obrigada, Jesus, por sua misericórdia, por sua longanimidade, Pai. Por seu grande amor, Pai, com que nos amou. Obrigada, Senhor. Nós te amamos, Pai, te adoramos. Te glorificamos, Cordeiro Santo. Te glorificamos, Pai. Temos um coração grato, Pai. Obrigada, Jesus. Vamos orando Obrigada, em línguas. Ora Senhor. em línguas, ora em línguas. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja ao Deus da glória. Troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo. A sua voz é majestosa. Se o Senhor troveja sobre as muitas águas, ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja ao Deus da glória. Troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Se o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo. A sua voz é majestosa. Se o Senhor troveja sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Se o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo. A sua voz é
poderosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Aleluia. Um domingo abençoadíssimo em Cristo. Amém.